quântica. Como física quântica estuda uma coisa que os nossos olhos não veem, a gente não tem noção da relação tão íntima que a física quântica tem com a gente, como ela afeta tão profundamente a nossa vida. Tudo que é maior que o átomo é estudado pela física clássica e vai estar sujeito às suas leis, que é a atração da gravidade, a lei da inércia e ação e reação. E a física quântica estuda tudo aquilo que é do tamanho ou menor que o átomo. E as leis da física quântica são o princípio da incerteza de Heisenberg, a dualidade onda-partícula, o princípio da complementaridade e a teoria da relatividade de Einstein. Só um pouquinho. Antes de você continuar, fala para eles do curso que você faz de física, para eles saberem de onde que você está tirando. Eu e a Cleusa, a gente participa de um grupo de estudo de medicina quântica. Tem uma médica nutróloga, é a doutora Rosângela Arndt. Ela atende em Curitiba e ela dá curso de especialização em física quântica. E ela, para divulgar a medicina quântica, ela criou grupos de estudos. Tem aqui em Florianópolis, em Curitiba. E cada 2 meses a gente se encontra e ela traz assim, um dia a gente trata de tireoide. Então a gente conversa tudo que se relaciona com tireoide. Cada encontro é um tema. O encontro é aberto, tá? Qualquer pessoa pode participar. Quando tiver o próximo encontro, eu vou pedir para a Kika divulgar no blog. E quem quiser pode ir lá, não paga nada. É muitíssimo interessante, tá? A gente começa a ver muita coisa que a gente não se liga. Estudando a medicina quântica, eu percebi assim, os médicos convencionais, eles tratam o quê? Sintoma. Eles não vão na causa. E a medicina quântica, ela se preocupa em recuperar a função, recuperar o tecido, ativar a tua célula para que ela perceba, é nessa frequência vibracional que eu tenho que trabalhar. A medicação, que a gente não chama de medicação, a gente chama de frequências, porque tudo é frequência vibracional. Cada célula, cada tecido, cada órgão tem a sua frequência. E as gotinhas que a gente toma tem em forma de gota ou de gel, a maioria é gota. As gotinhas que a gente toma justamente fazem as células perceber que elas perderam a frequência vibracional, então elas retomam. Então existe na verdade uma recuperação de função. Eu sou fã da medicina quântica, já consegui ótimos resultados e vivo indicando e estimulando as pessoas a usarem. Só que assim, para a indústria farmacêutica não é legal, porque é pouco rentável. É um medicamento que te dá resultado e não é caro. Então eu vou pedir para a Kika colocar no blog, quem quiser ir, pode ir, não faz mal, que não é de área de saúde, pode participar, é bem interessante. Foi aí que eu me envolvi com a física quântica. Então tá, quando eu estava no colégio, eu aprendi que o átomo era constituído por prótons, nêutrons e elétrons. Daí, estudando a física quântica, eu vi que além deles, o átomo também possui os quarks, os leptons e os fótons. Os leptons, eu tenho pouquíssima informação, tá? Eu só sei que para cada quark existe um lepton. Os quarks são partículas subatômicas que são constituintes dos prótons e dos nêutrons. E os fótons nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Quando os cientistas começaram a estudar os átomos, eles viram que os átomos são constituídos por energia e que cada átomo tem uma frequência vibracional. Pode passar aqui. O princípio da incerteza foi formulado por Heisenberg porque ele começou a observar o comportamento dos elétrons. Então, ele viu que os elétrons giram ao redor do núcleo do átomo
em uma órbita circular definida. Vamos fazer de conta que aqui a gente tem órbitas circulares definidas. A gente teria o núcleo do átomo e os elétrons. Então, o elétron, ele está circulando numa órbita circular definida ao redor do núcleo do átomo. E esses elétrons, eles vão oscilar de forma descontínua e desaparece de uma órbita reaparecendo em outra. Então, de repente, o elétron desaparece daqui e reaparece na outra órbita. Só que quando ele muda essa posição, a gente nunca sabe qual é a posição que ele vai aparecer. Ele pode aparecer em qualquer lugar da órbita. A gente também nunca sabe qual é a trajetória que ele fez nessa mudança de órbita. E também, como a coisa acontece de forma extremamente rápida, até hoje os cientistas não conseguiram quantificar o tempo dessa mudança de posição. Pode passar. A dualidade onda-partícula fala que o elétron, num determinado momento, pode ter o comportamento de onda e em outro momento pode ter o comportamento de partícula. Então, teve cientistas que, em seus experimentos, eles verificaram que os elétrons, eles pareciam bolas de bilhar. Eles colidiam e se repeliam. Nesse caso, eles têm o comportamento de partícula. Já outros viram, no fenômeno da dupla fenda, que um único elétron pode passar por duas fendas simultaneamente, só que a partícula não pode ter esse comportamento. Então aí eles viram que o elétron também poderia ter o comportamento de uma onda. Aí deu choque, onda e partícula. Foi aí então que surgiu o princípio da complementaridade. O princípio da complementaridade fala que duas propriedades mutuamente exclusivas coexistem no interior de um elétron. Então, o elétron pode ter tanto o comportamento de onda quanto de partícula. E o que determina isso? A física quântica fala que o observador muda o resultado. Então, para um elétron, existem inúmeras possibilidades simultâneas. Se não tem um observador participando daquele evento, o elétron vai poder ocupar qualquer posição. Agora, se tem um observador, naquele exato momento que o observador põe a atenção dele no elétron, aquele elétron vai ocupar aquela determinada posição. Nesse momento, o elétron tem um comportamento de partícula. Sempre o observador altera o resultado. Aí, o observador muda a realidade. Pode passar, Kika. Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, a matéria, ela não é algo sólido, e sim energia condensada. Então, se a gente for pensar nos diferentes estados da matéria, vamos pensar no corpo físico e nos demais corpos, indo até a matéria espiritual quinta essenciada. Então, é o corpo físico, o corpo etérico, emocional, mental, astral, até a matéria espiritual quinta essenciada. O que acontece? Formas diferentes de frequência vibracional. Essa frequência vibracional vai ficando cada vez mais elevada. A diferença entre a matéria física e a matéria etérica é somente uma questão de frequência. Na Terra, como a energia é muito condensada, ela vai se apresentar densa, pesada, dura, palpável. Energia e matéria são intercambiáveis e interconversíveis. Duas palavras difíceis para dizer. Matéria pode ser convertida em energia e energia pode ser convertida em matéria. Isso aí foi observado e registrado por fotografia em usinas nucleares. Não tenho detalhes de como isso acontece, tá? E também não é um processo que se pode repetir em laboratório, então não se tem informações exatas como ocorre.
Luiz de Almeida fala: a consciência transforma as possibilidades da matéria em realidade. E Albert Einstein falava que os átomos não são objetos, são tendências, e que não deveríamos pensar em objetos, mas sim em possibilidades. A física quântica fala: o observador muda a realidade. Então, quando eu, como observador, ponho a minha atenção na realidade, existem inúmeras possibilidades. Mas quando eu ponho a minha atenção na realidade, apenas uma possibilidade se apresenta para mim, para que eu possa vivê-la como realidade. Pode passar. Campos eletromagnéticos gerados pela mente controlam a vida através de sua força energética. Tudo aquilo que você pensa vai funcionar como um imã. Você atrai a tua realidade. A tua mente funciona como um imã. E a gente não tem noção do poder desse imã. Pode passar. Se a gente for considerar que pensamentos são energia eletromagnética e a matéria existe enquanto possibilidades, e segundo Luiz Almeida, a consciência escolhe uma das possibilidades e a transforma em ato, pode passar. Cuidado com o que você pensa. Você cria a sua realidade. Eu vou usar a frase que a Vera usou 2 semanas atrás. Você é o seu pior inimigo. Se você tem bons pensamentos, ótimo. Se você não tem bons pensamentos, cuidado, porque você é um inimigo poderoso. Você cria a tua realidade, né? Vamos pensar assim: no momento que a gente joga uma pedra na água, ao redor daquele ponto onde a pedra caiu, formam-se ondas que vão se dissipando por toda a região. A mesma forma de pensamento, ela parte daqui em forma de ondas e vai afetando tudo ao nosso redor. Afeta nossa saúde, nossas relações familiares, nossas relações de trabalho, nossas relações de amizade, afeta até as nossas relações com irmãos desencarnados, porque pela nossa frequência vibracional a gente atrai irmãos espirituais evoluídos ou atrasados, né? Então a gente atrai tudo de bom ou de ruim para a nossa vida. Pode passar aqui. As moléculas do corpo são controladas por frequência de energia vibracional. Toda energia eletromagnética afeta profundamente todas as funções da vida. Campos de energia vibracional harmonicamente ressonantes fazem as moléculas mudarem de forma e ativam as suas funções. Teve uns pesquisadores que fizeram um experimento tirando o sangue da pessoa. Aquele sangue era analisado no microscópio em uma sala. E a pessoa ia para uma outra sala e lá ela ia assistir alguns filmes. Filmes de amor, filmes alegres, filmes tristes, filmes de violência. E ela foi bem interessante porque aquelas moléculas do sangue, elas se apresentavam de diferentes formas, de acordo com a emoção que quem estava na outra sala estava experimentando. Então, esses campos de energia vibracional harmonicamente ressonantes, eles afetam as nossas células e eles vão afetar também todo o nosso campo eletromagnético, afetando todas as nossas relações. E quem é que cuida desse campo eletromagnético? A nossa mente. Vamos pensar assim: uma situação familiar difícil ou uma situação de trabalho difícil. Se eu ficar, ai que difícil, ai isso não tem solução, aquela pessoa é isso, aquela pessoa aqui. Se eu criar uma ressonância com o problema,
não vai ter solução, né? Agora eu tenho que mudar o foco, eu tenho que pensar na solução, eu tenho que tentar melhorar, né? Eu tenho que ver uma qualidade naquela pessoa, porque pelo menos uma ela vai ter, né? E eu tenho que olhar para dentro de mim também, porque eu também tenho que mudar para mudar a situação. Então eu tenho que ver o que lá dentro de mim eu consigo fazer para resolver aquela situação. Cria uma ressonância com a solução, não com o problema. Se eu pensar no problema, eu estou potencializando o problema. Então eu tenho que pensar na solução. Se eu concentrar minha energia na solução, gradativamente a coisa vai clareando, vai abrindo e vai resolver. Tem pessoas que adoram ser doentes, porque fica, eu sou tão doente, eu sinto tanta dor, eu não me curo. De que jeito que vai curar? Está focando a energia na doença. Muda o foco, né? Vai pensar na saúde. O Godinho costuma dizer o seguinte: namore uma doença, case com ela, queira se separar depois. Não consegue. Repita aí. A dona Tânia diz que o Godinho fala: namore uma doença, case-se com ela e queira separar depois, né? Então, se você colocar a tua energia e criar um campo de ressonância para a doença, a coisa vai longe, né? Cria uma ressonância com a saúde, cria uma ressonância com o processo de reparação, com o processo de cicatrização, que você vai conseguir a cura. Aí deve ter alguém que pode pensar assim, e as doenças kármicas? Aí é outra história, né? A doença kármica, a gente escolhe como resgate antes de reencarnar. A gente escolhe qual é a doença, né? E muita gente desencarna por causa dessa doença. Mas a doença que eu estou falando aqui é aquela doença que a gente atrai para a vida da gente. Por quê? Porque a gente muda o nosso campo energético. E como é que a gente faz isso? Se deixando envolver por sentimentos de raiva, de rancor, de mágoa, né? A gente se descuida e deixa se envolver por essas doenças que alteram o nosso campo energético. É a gente que cria a nossa realidade. Eu estou aqui falando bonitinho, mas na teoria tudo é bem fácil, né? Mas é difícil pra caramba não se envolver com esses sentimentos. A gente tem que estar o tempo todo. Hoje nós vamos falar de física quântica. Quem física quântica estuda uma coisa que os nossos olhos não veem, a gente não tem noção da relação tão íntima que a física quântica tem com a gente, como ela afeta tão profundamente a nossa vida. Tudo que é maior que o átomo é estudado pela física clássica e vai estar sujeito às suas leis, que é a atração da gravidade, a lei da inércia e ação e reação. E a física quântica estuda tudo aquilo que é do tamanho ou menor que o átomo. E as leis da física quântica são o princípio da incerteza de Heisenberg, a dualidade onda-partícula, o princípio da complementaridade e a teoria da relatividade de Einstein. Só um pouquinho. Antes de você continuar, fala para eles do curso que você faz de física, para eles saberem de onde que você está tirando tudo. Eu e a Cleusa, a gente participa de um grupo de estudo de medicina quântica. Tem uma médica nutróloga, é a doutora Rosângela Arndt. Ela atende em Curitiba e ela dá curso de especialização em física quântica. E ela, para divulgar a medicina quântica, ela criou grupos de estudos. Tem aqui em Florianópolis, em Curitiba. E cada 2 meses a gente se encontra e ela traz assim, um dia a gente trata de tireoide. Então a gente conversa tudo que se relaciona com tireoide. Cada encontro é um tema. O encontro
aberto, tá? Qualquer pessoa pode participar. Quando tiver o próximo encontro, eu vou pedir para a Kika divulgar no blog. E quem quiser pode ir lá, não paga nada, é muitíssimo interessante, tá? A gente começa a ver muita coisa que a gente não se liga. Estudando a medicina quântica, eu percebi assim, os médicos convencionais, eles tratam o quê? Sintoma. Eles não vão na causa. E a medicina quântica, ela se preocupa em recuperar a função, recuperar o tecido, ativar a tua célula para que ela perceba, é nessa frequência vibracional que eu tenho que trabalhar. A medicação, que a gente não chama de medicação, a gente chama de frequências, porque tudo é frequência vibracional. Cada célula, cada tecido, cada órgão tem a sua frequência. E as gotinhas que a gente toma tem em forma de gota ou de gel, a maioria é gota. As gotinhas que a gente toma justamente fazem as células perceber que elas perderam a frequência vibracional, então elas retomam. Então existe na verdade uma recuperação de função. Eu sou fã da medicina quântica, já consegui ótimos resultados e vivo indicando e estimulando as pessoas a usarem. Só que assim, para a indústria farmacêutica não é legal, porque é pouco rentável. É um medicamento que te dá resultado e não é caro. Então eu vou pedir para a Kika colocar no blog, quem quiser ir, pode ir, não faz mal, que não é de área de saúde, pode participar, é bem interessante. Foi aí que eu me envolvi com a física quântica. Então tá, quando eu estava no colégio, eu aprendi que o átomo era constituído por prótons, nêutrons e elétrons. Daí, estudando a física quântica, eu vi que além deles, o átomo também possui os quarks, os leptons e os fótons. Os leptons, eu tenho pouquíssima informação, tá? Eu só sei que para cada quark existe um lepton. Os quarks são partículas subatômicas que são constituintes dos prótons e dos nêutrons. E os fótons nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Quando os cientistas começaram a estudar os átomos, eles viram que os átomos são constituídos por energia e que cada átomo tem uma frequência vibracional. Pode passar aqui. O princípio da incerteza foi formulado por Heisenberg porque ele começou a observar o comportamento dos elétrons. Então, ele viu que os elétrons giram ao redor do núcleo do átomo em uma órbita circular definida. Vamos fazer de conta que aqui a gente tem órbitas circulares definidas. A gente teria o núcleo do átomo e os elétrons. Então, o elétron, ele está circulando numa órbita circular definida ao redor do núcleo do átomo. E esses elétrons, eles vão oscilar de forma descontínua e desaparece de uma órbita reaparecendo em outra. Então, de repente, o elétron desaparece daqui e reaparece na outra órbita. Só que quando ele muda essa posição, a gente nunca sabe qual é a posição que ele vai aparecer. Ele pode aparecer em qualquer lugar da órbita. A gente também nunca sabe qual é a trajetória que ele fez nessa mudança de órbita. E também, como a coisa acontece de forma extremamente rápida, até hoje os cientistas não conseguiram quantificar o tempo dessa mudança de posição. Pode passar. A dualidade onda-partícula fala que o elétron, num determinado momento, pode ter o comportamento de onda e em outro momento pode ter o comportamento de partícula. Então, teve cientistas que, em seus experimentos, eles verificaram que os elétrons, eles pareciam bolas de bilhar. Eles colidiam e se repeliam. Nesse caso, eles têm o comportamento de partícula. Já outros viram, no fenômeno da dupla fenda, que um único elétron pode passar por duas fendas simultaneamente, só que a partícula não pode ter esse comportamento.
Então aí eles viram que o elétron também poderia ter o comportamento de uma onda. Aí deu choque, onda e partícula. Foi aí então que surgiu o princípio da complementaridade. O princípio da complementaridade fala que duas propriedades mutuamente exclusivas coexistem no interior de um elétron. Então, o elétron pode ter tanto o comportamento de onda quanto de partícula. E o que determina isso? A física quântica fala que o observador muda o resultado. Então, para um elétron, existem inúmeras possibilidades simultâneas. Se não tem um observador participando daquele evento, o elétron vai poder ocupar qualquer posição. Agora, se tem um observador, naquele exato momento que o observador põe a atenção dele no elétron, aquele elétron vai ocupar aquela determinada posição. Nesse momento, o elétron tem um comportamento de partícula. Sempre o observador altera o resultado. Aí, o observador muda a realidade. Pode passar, Kika. Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, a matéria ela não é algo sólido, e sim energia condensada. Então, se a gente for pensar nos diferentes estados da matéria, vamos pensar no corpo físico e nos demais corpos, indo até a matéria espiritual quinta essenciada. Então, é o corpo físico, o corpo etérico, emocional, mental, astral, até a matéria espiritual quinta essenciada. O que acontece? Formas diferentes de frequência vibracional. Essa frequência vibracional vai ficando cada vez mais elevada. A diferença entre a matéria física e a matéria etérica é somente uma questão de frequência. Na Terra, como a energia é muito condensada, ela vai se apresentar densa, pesada, dura, palpável. Energia e matéria são intercambiáveis e interconversíveis. Duas palavras difíceis para dizer. Matéria pode ser convertida em energia e energia pode ser convertida em matéria. Isso aí foi observado e registrado por fotografia em usinas nucleares. Não tenho detalhes de como isso acontece, tá? E também não é um processo que se pode repetir em laboratório, então não se tem informações exatas como ocorre. Luiz de Almeida fala: a consciência transforma as possibilidades da matéria em realidade. E Albert Einstein falava que os átomos não são objetos, são tendências, e que não deveríamos pensar em objetos, mas sim em possibilidades. A física quântica fala: o observador muda a realidade. Então, quando eu, como observador, ponho a minha atenção na realidade, existem inúmeras possibilidades. Mas quando eu ponho a minha atenção na realidade, apenas uma possibilidade se apresenta para mim para que eu possa vivê-la como realidade. Pode passar. Campos eletromagnéticos gerados pela mente controlam a vida através de sua força energética. Tudo aquilo que você pensa vai funcionar como um imã. Você atrai a tua realidade. A tua mente funciona como um imã. E a gente não tem noção do poder desse imã. Pode passar. Se a gente for considerar que pensamentos são energia eletromagnética e a matéria existe enquanto possibilidades, e segundo Luiz Almeida, a consciência escolhe uma das possibilidades e a transforma em ato, pode passar. Cuidado com o que você pensa. Você cria a sua realidade.
Eu vou usar a frase que a Vera usou 2 semanas atrás. Você é o seu pior inimigo. Se você tem bons pensamentos, ótimo. Se você não tem bons pensamentos, cuidado, porque você é um inimigo poderoso. Você cria a tua realidade, né? Vamos pensar assim. No momento que a gente joga uma pedra na água, ao redor daquele ponto onde a pedra caiu, formam-se ondas que vão se dissipando por toda a região. A mesma forma do pensamento. Ela parte daqui em forma de ondas e vai afetando tudo ao nosso redor. Afeta nossa saúde, nossas relações familiares, nossas relações de trabalho, nossas relações de amizade, afeta até as nossas relações com irmãos desencarnados, porque pela nossa frequência vibracional a gente atrai irmãos espirituais evoluídos ou atrasados, né? Então a gente atrai tudo de bom ou de ruim para a nossa vida. Pode passar. As moléculas do corpo são controladas por frequência de energia vibracional. Toda energia eletromagnética afeta profundamente todas as funções da vida. Campos de energia vibracional harmonicamente ressonantes fazem as moléculas mudarem de forma e ativam as suas funções. Teve uns pesquisadores que fizeram um experimento tirando o sangue da pessoa. Aquele sangue era analisado no microscópio em uma sala. E a pessoa ia para uma outra sala e lá ela ia assistir alguns filmes. Filmes de amor, filmes alegres, filmes tristes, filmes de violência. E foi bem interessante porque aquelas moléculas do sangue, elas se apresentavam de diferentes formas, de acordo com a emoção que quem estava na outra sala estava experimentando. Então, esses campos de energia vibracional harmonicamente ressonantes, eles afetam as nossas células e eles vão afetar também todo o nosso campo eletromagnético, afetando todas as nossas relações. E quem é que cuida desse campo eletromagnético? A nossa mente. Vamos pensar assim, uma situação familiar difícil ou uma situação de trabalho difícil. Se eu ficar, ai que difícil, ai isso não tem solução, aquela pessoa é isso, aquela pessoa aqui. Se eu criar uma ressonância com o problema, não vai ter solução, né? Agora eu tenho que mudar o foco, eu tenho que pensar na solução, eu tenho que tentar melhorar, né? Eu tenho que ver uma qualidade naquela pessoa, porque pelo menos uma ela vai ter, né? E eu tenho que olhar para dentro de mim também, porque eu também tenho que mudar para mudar a situação. Então eu tenho que ver o que lá dentro de mim eu consigo fazer para resolver aquela situação. Cria uma ressonância com a solução, não com o problema. Se eu pensar no problema, eu estou potencializando o problema. Então eu tenho que pensar na solução. Se eu concentrar minha energia na solução, gradativamente a coisa vai clareando, vai abrindo e vai resolver. Tem pessoas que adoram ser doentes, porque fica, ai eu sou tão doente, ai eu sinto tanta dor, ai eu não me curo. De que jeito que vai curar? Está focando a energia na doença. Muda o foco, né? Vai pensar na saúde. Oi, dona. O Godinho costuma dizer o seguinte: namore uma doença, case com ela, queira se separar depois. Não consegue. Repita aí. A dona Tânia diz que o Godinho fala: namore uma doença, case-se com ela e queira separar depois, né? Então, se você colocar a tua energia e criar um campo de ressonância com a doença, a coisa vai longe, né? Cria uma ressonância com a saúde,
cria uma ressonância com o processo de reparação, com o processo de cicatrização, que você vai conseguir a cura. Aí deve ter alguém que pode pensar assim, e as doenças kármicas? Aí é outra história, né? A doença kármica, a gente escolhe como resgate antes de reencarnar. A gente escolhe qual é a doença, né? E muita gente desencarna por causa dessa doença. Mas a doença que eu estou falando aqui é aquela doença que a gente atrai para a vida da gente. Por quê? Porque a gente muda o nosso campo energético. E como é que a gente faz isso? Se deixando envolver por sentimentos de raiva, de rancor, de mágoa, né? Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.